Daqui a 5 minutos a gente começa, tá? Daqui a pouquinho. Eu entrei um pouquinho antes. Deixa o pessoal ir chegando. Bom, gente, vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem, né? Bom, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho quem sou eu, né? Eu sou Antônio Ader, eu sou ator há 32 anos, né? E eu ensino atores iniciantes e aspirantes a atuar em novelas e comerciais, fechando os melhores contratos, né? Uma coisa é consequência da outra, né? Você está bem preparado, você consegue fechar os melhores contratos. Eu vou contar um pouquinho de como surgiu o meu método, né? Esse método não veio do nada, né? Ele veio depois de muito trabalho, né? Muita vivência nos sets de gravação, e eu criei um método baseado nos cursos que eu fiz e também nos trabalhos que eu realizei. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou carioca da Gema, nasci no centro do Rio, e meu pai era dono de comércio, né, de restaurante, de padaria, minha mãe dona de casa, e eles não me apoiavam. Então, esse negócio de você achar que, de repente, você não consegue porque não tem apoio, é errado, tá? Eu sou uma prova disso, tá? E aí, eu comecei fazendo o curso com o Roberto Bontempo, que eu fazia um curso de modelo na Sucila, que eu sou modelo e ator paralelamente. Eu nunca fui só modelo para depois ser ator. Aliás, se tiver algum modelo, é bom você já começar em paralelo, porque quando não tem trabalho de um, tem trabalho do outro. Você dificilmente fica sem trabalho, entendeu? E aí você consegue fazer um currículo bem legal também. E já ir pegando a prática, né? Então, comecei no curso do Roberto Bontempo. Eu me destaquei no curso e ele me chamou para o espetáculo Capitães da Areia. Isso lá em 1992, tá? Então, eu comecei do teatro e depois eu fui para a televisão.
E aí eu comecei a viajar, porque essa peça tinha muita gente já com nome. Tinha Dira Paz, fazia o Capitães da Areia, tinha o próprio Roberto Bom Tempo, o Jonas Torres fez o Bacana, da Armação Ilimitada, tem o Pedro Vasconcelos, que é diretor da Globo, tem o André Gonçalves, né, que fazia o Matozinho na época, da Vamp. Então, eu comecei já no meio dessa galera que já estava começando em novela, né? Só que eu não conhecia ninguém do meio, né? Eu tinha feito esse curso, eu não conhecia ninguém do meio, e eu sou um pouco como você, talvez, como vocês, né? Porque eu comecei do nada, né? E comecei fazendo uma peça e já tinha gente com um certo nome no elenco e não tinha ninguém que eu conhecesse mais do meio. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer vários cursos com os trabalhos que eu fazia, porque, como eu falei lá atrás, ninguém me ajudava, né? Não tinha assim apoio de parente, de alguém. Eu não conhecia ninguém do meio assim, a não ser as pessoas que eu estava fazendo peça, mas não me pedia porque era muito recente, conheci eles há pouco tempo, né? Isso lá em 92, quando eu comecei a carreira. E aí eu fui fazendo meus cursos, pagando com meus trabalhos. Eu fazia vários comerciais, e, inclusive, vocês devem fazer os comerciais, mesmo que você não faça um grande comercial no início, para você ir pegando bagagem, entendeu? Claro, você vai fazer um cachê razoável no começo, né? Você não vai querer um cachezão, né? Mas você também pode pegar um cachê muito bom, porque acontece que o comercial é muito escolhido pelo perfil, e a novela também, mas comercial mais ainda, principalmente, né? E aí eu fui fazendo meus cursos, fiz curso com Roberto Bom Tempo, fiz curso com Leão Góes, eu fiz curso com Regis Cardoso, que é do Bem Amado, eu fiz curso com Luciana Martuchelli de cinema em Brasília, eu viajei fazendo curso, entendeu? E aí eu fiz vários cursos, inúmeros cursos mesmo. E com o meu trabalho eu pagava os cursos, né? E aí eu comecei a fazer teatro, depois de alguns anos, fazer teatro, já comecei a pegar um certo nome, e comecei também a fazer o teatro. E nas peças, quando eu via que algum ator estava com dificuldade, eu falava para o diretor algumas vezes: posso ajudá-lo, né? Posso ajudá-lo, porque eu vejo que ele está com dificuldade, eu consigo ajudá-lo. Aí eu ficava depois da hora trabalhando esse ator, isso sem nenhuma pretensão, né? Assim, só para ajudar mesmo, aquela coisa de coração mesmo, querer ver todo mundo bem, né? No elenco e tal. E aí eu já tinha uns 5, 6 anos aí de carreira, que é pouco ainda, mas era 5, 6 anos. E aí eu começava a ajudar, e esses atores começavam a melhorar. E as pessoas vinham falar comigo: o que está acontecendo, rapaz? O fulano está completamente diferente. Ele mudou muito. O que você fez? Você ficou trabalhando com ele, estudando, ele está bem melhor, não sei o quê. E aquilo ficou na minha mente, mas como eu trabalhando muito, aquilo ficou meio arquivado, né? Ficou meio arquivado. E aí eu comecei a dar aula no presencial, né? No presencial. E aí eu via que os meus alunos, eles também começavam a ser aprovados nos trabalhos, começavam a ser aprovados nos testes que eles faziam. Eles conseguiam começar a trabalhar, já ganhar o seu cachê, já tá mais preparado, entendeu? Porque eu já dava curso no presencial. E foram vários alunos, né? Depois, inclusive, eu vou colocar um link para vocês olharem os depoimentos desses alunos, para a gente não ficar perdendo muito tempo assim só vendo o depoimento, né? Eu quero dar mais uma aula para vocês ensinar o que precisa, né? E aí esses alunos foram sendo aprovados, aquilo foi me dando satisfação de vê-los aprovados, é um grande orgulho vê-los todos ser aprovados, já conseguindo ganhar o seu dinheiro, já conseguindo trabalhar, e aquilo foi cada vez crescendo mais. Eu dei vários cursos até que veio a pandemia, né? E quando veio a pandemia,
parou o curso. E aí surgiu a possibilidade de eu dar no online, né? No online. E aí eu falei, poxa, online, será? Mas, mas eu não vou estar com o aluno. E eu comecei a dar no online algumas aulas, né? Individuais, não em turma, individuais. E aí depois eles foram também conseguindo o seu espaço, foram sendo aprovados também nos trabalhos e tal. E aquilo ficou na minha mente, eu gostei bastante, que eu consigo atingir um número muito maior de pessoas, né, pelo Brasil. E aí eu falei, isso não pode ficar só para mim, isso eu tenho que passar isso para as pessoas. O maior número de pessoas que eu puder, porque é uma satisfação imensa para mim ver os atores sendo aprovados nos trabalhos, conseguir o seu cachê já pagando as suas contas, pagando os seus cursos que eles fazem. Tudo isso foi me dando uma grande satisfação. E eu vi que eu precisava passar isso. Não adianta eu guardar todo o meu conhecimento, que são muitos anos, para mim, né? Não adianta eu ficar guardando isso para mim. E aí eu falei, poxa, eu preciso continuar com isso. E aí eu fui para o online, definitivamente. Dou algum curso no presencial mais raramente, mas no online. E aí eu comecei agora a dar curso no online também, né? E como eu tenho uma bagagem muito grande, eu consigo fazer com esse meu método chegar a um número muito maior de pessoas de uma forma que a pessoa entenda facilmente. Não adianta eu ficar falando palavras muitíssimo difíceis e a pessoa não entender nada. Ela tem que entender o que eu estou falando, né? E ela tem que entender cada explicação que eu der, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso dividir isso com todo mundo, eu preciso dividir isso com o mundo, né? Porque a maior satisfação é você ver um aluno seu conseguir o seu espaço, você ver um aluno seu conseguir uma aprovação num trabalho, entendeu? E já começar a fazer seus comerciais. Eu tenho alunos já fazendo comerciais, vários alunos, alguns alunos já fazendo novelas, entendeu? E aí eles começam a trabalhar e conseguir o seu espaço. Isso me dava muita satisfação. E a concorrência é muito grande, gente. É muito grande mesmo, né? Então, vocês têm que estar muito bem preparados para fazer os trabalhos, né? Eu me preparei muito, né? E aí você estando bem preparado, a possibilidade de você ser aprovado num comercial, numa novela, é muito maior, entendeu? Comercial, ele não precisa do DRT. Você, se tiver o DRT, é melhor, mas não precisa do DRT para você que está começando. Novela, você também não precisa, mas é mais importante do que o comercial, né? E como é que você tira o DRT? Ou você tira fazendo uma faculdade, ou você tira fazendo vários cursos e conseguindo juntar um bom material e levando no sindicato para eles aprovarem. Você vai pegar o seu provisório, depois você vai pegar o seu definitivo, né? E aí você vai começar a conquistar o seu espaço, né? Então, como a concorrência é muito grande, vocês precisam estar muito bem preparados, porque o ator iniciante ele acha que é só decorar um texto. Ele pega o texto, ele decora, chega na frente da câmera. Não, gente. Você precisa saber de muitas coisas mesmo. Você precisa saber de um enquadramento de câmera, né? Tem vários enquadramentos de câmera. Eu vou citar alguns para você. Tem o geral, que é o geralzão, que é um abertão, né? Você está, por exemplo, você está na porta de uma igreja, está aparecendo o comércio de um lado, o comércio do outro, aparece tudo, é o geral, né? Chama geralzão. Tem o aberto, que é o corpo inteiro, entendeu? Tem o plano americano, que é da cintura para cima. Então, tem vários planos que você precisa saber. Plano americano, depois tem um plano médio, do umbigo para cima, o plano próximo do peito para cima, e tem o close e o big close, tá? Então, vocês precisam saber tudo isso, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, são detalhes. Você não pode fazer certos movimentos quando está em big close, por exemplo. Big close está aqui, ó, fechado em você. Então, você faz assim, você sai fora de quadro.
Você mata o câmera, mata o diretor, entendeu? Por quê? Porque não pode mexer praticamente. Então, isso tudo você tem que saber. Então, você tem que saber os posicionamentos frente à câmera, câmera 3/4 de câmera, câmera cruzada, o que é isso? Como é que você tem que, na câmera em traveling, como é que você tem que atuar, entendeu? Tudo isso, porque o movimento, a câmera já está em movimento. Se você, na câmera em traveling, se você fizer movimentos muito longos, fica feio, fica suja a imagem. Você tem que saber tudo isso. São os mínimos detalhes. Aí, você também tem que saber como é que você vai decorar um texto. Como é que você decora um texto? Entendeu? Você pode decorar o texto de várias formas. Você pode decorar o texto lendo várias vezes. Você pode decorar o texto escutando, bota no celular, escuta o texto várias vezes. Você pode... são várias formas que você pode decorar o texto, entendeu? Porque escrevendo também é legal, você escreve o texto, ajuda você a decorar, memorizar. E é uma diferença, aparentemente parece igual, mas não é. Memorizar é você saber o texto, daqui a 10 anos você sabe aquele mesmo texto. Você pode esquecer uma coisinha ou outra, mas você sabe o texto, você estudou ele a fundo. E decorar, 10, 15 minutos, 20 minutos depois, você já não sabe mais o texto. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que decorar o texto ou memorizar o texto a fundo, né? Memorizar mesmo. E aí você consegue passar credibilidade. Quem está assistindo vai conseguir entender e acreditar no que você está fazendo. Você vai passar uma mensagem para a pessoa, né? Entendeu? E tudo tem um porquê. Não é simplesmente decorar um texto, senão o papagaio decoraria, fica que nem um papagaio, e não tem sentimento. Precisa ter sentimento, precisa ter emoção no que você está fazendo. Então, você tem que fazer uma decupagem de texto, tá? Uma decupagem de texto que é importante você fazer. Você vai dividir, você vai fracionar esse texto e vai colocar todas as suas observações. Aqui, a personagem está... É a personagem, tá, gente? Não é o personagem, tá? É a personagem. Aqui você vai colocar o texto, ele está triste. Aqui ele está com raiva, mas ele está sarcástico. Você vai colocar todas as suas observações. E tem muitas outras coisas que eu preciso explicar isso com mais tempo. Você vai dividir, vai fracionar, você vai ver onde você vai respirar, que na vírgula você respira, mas tem horas que está escrito de uma forma que em outro lugar fica melhor para você respirar. Tá? Se a minha voz falhar, desculpa um pouco, eu estou saindo de uma gripe danada. Tá? Então, às vezes, vou beber um pouquinho d'água aqui mesmo na caneca, só para molhar a boca. Tá bom? E aí como é que você vai decorar esse texto? Você tem que saber a fundo, fazer a decupagem. Aí você vai fazer qual subtexto. O que é um subtexto? Ele está ali nas entrelinhas, é a emoção e o sentimento que está ali, naquelas entrelinhas, entendeu? Existe uma emoção e um sentimento, não é simplesmente um texto escrito. Você vai dar vida. O autor escreve e você dá vida a esse texto, né? Então, você tem que estudar ele a fundo. Qual a emoção que está passando ali nas entrelinhas? Que tipo de sentimento que está passando ali, né? E a sensibilidade, que sensibilidade que aquela personagem tem que passar naquele momento, o que ele precisa quando está contracenando, por exemplo, o que é um monólogo interno, entendeu? Monólogo interno é quando você já estudou previamente, já sabe todo aquele contexto, o outro ator está falando o texto e você não. Mas você não está só esperando a deixa dele, né? A deixa dele você sabe que é o finalzinho da frase que ele fala para você entrar com a sua, né? E aí para aquele bate-bola, né? De contracenar. Não, você tem que entender o contexto todo daquela personagem, daquela cena, o que está acontecendo, o porquê ele está falando aquilo. Ele não fala aquilo do nada, entendeu? Por que ele está falando aquilo? Ele está falando aquilo por algum motivo.
ou ele está nervoso, brigando com a personagem que está contracenando, ou ele está amando, ou ele está... Algum motivo ele tem ali, entendeu? Então, obrigado, gente. Depois eu vou fazer um bate-bola para algumas perguntas de vocês, tá? E aí você precisa saber do motivo. Por que ele está falando aquilo? Não é do nada, entendeu? Então você precisa saber o que está acontecendo ali naquela entrelinha, o que tem de sentimento ali, o que tem de emoção, o que precisa passar. E você tem que ser coerente, né? Coerente, não pode sair uma coisa completamente fora do normal. No humor você consegue mais isso, porque o humor você pode brincar mais. Numa cena mais densa, tu tem que estar inteiro, você tem que estar super com verdade ali. Você tem que passar verdade para quem está em casa. E para o ator, para ele bater a bola com você, você jogar para ele também de uma forma que fique bacana, fique verdadeiro, uma interpretação verdadeira, entendeu? Então, você tem que saber subtexto, por exemplo, né? Subtexto. Então, do subtexto, você precisa saber também de inflexão de texto. O que é uma inflexão de texto? Eu vou fazer uma inflexão para vocês entenderem numa palavra, né? Eu posso falar amor de várias formas. Amor, amor, amor. São 3 formas diferentes, 3 inflexões de texto diferentes. Isso em frases também, né? Nas frases. Isso tem que ser bem estudado, porque senão a pessoa que está assistindo, ela não acredita no que você está falando. Ela não acredita no que você está falando, entendeu? Então, é importante que você estude bem esse texto. E tem várias outras formas que você precisa saber estudar esse texto, né? Então, o que é, por exemplo, quando o ator ele tá parado, entendeu? Parado, e você não precisa falar nada, apenas com o olhar você consegue transmitir o que você quer dizer, né? Então, por exemplo, quem é que pegou esse pedaço de bolo aqui? Só isso aqui, ó, já mostra que você está com preocupação, sabe? Então, você tem que saber tudo isso, você tem que saber esses detalhes. Não é só pegar um texto e estudar aliás, decorar. Decorar, todo mundo decora. Mas se você não passar verdade, se você não passar sentimento no que você está fazendo, não adianta. Você tem que passar verdade, você tem que passar sentimento, você tem que convencer quem está te assistindo, né? No teatro, por exemplo, você vai até a última fileira, com seus gestos são maiores, né? No teatro. Na televisão, a câmera vai jogar você dentro da casa da pessoa. Então, o gesto tem que ser muito curto. Tudo é menos em televisão. A gente costuma dizer, nós atores, que o menos é mais, entendeu? Em TV. Então, você vai chamar uma pessoa, você não vai chamar ela assim, vem cá! Não, você vai chamar, vem cá. Basta. Porque a câmera vai levar para casa da... vai para casa da pessoa, vai ser editado e tal, e vai para casa da pessoa. No teatro, não, você tem que alcançar a última fileira. Os gestos são mais amplos, né? Então, é importante que você saiba, são linguagens diferentes, né? A linguagem do teatro, a linguagem da televisão. Você, em comerciais, você pode fazer vários comerciais que não tenham texto, mas você tem expressões que você tem que fazer, né? E essas expressões, você já ganha o trabalho no teste. Se você faz um teste onde as suas expressões não condizem com o que a personagem está pedindo, né? Não adianta. Porque aí você não passa a verdade. Você tem que saber. Então, isso tudo é muito bem estudado. Isso é tudo muito bem trabalhado, né? E aí você consegue passar a verdade. Por exemplo, você vai fazer um apresentador, né?
O apresentador, ele tem que passar credibilidade para quem está assistindo. Ele tem que vender aquele produto. Então, ele precisa passar verdade, ele precisa passar credibilidade no que ele vai vender. Não adianta ele fazer timidamente, entendeu? Tem todo um jogo de postura também. Você tem que ter uma postura certa na hora de fazer uma gravação. No apresentador, ele tem que estar mais inteiro, né? Você não pode ficar fechado, os ombros fechados. Você tem que passar verdade, você tem que passar credibilidade em certos personagens também. Dependendo do personagem, se ele é uma personagem que está depressiva, aí sim, você pode, por exemplo, aproveitar e não passar essa verdade, não passar uma energia boa, porque ele está depressivo. Aproveita. Se você está chateado, fique chateado também na hora da cena. Aproveita isso. Entendeu? Eu fui fazer uma peça uma vez com a esposa do Sidney Magal. A gente não conseguia ensaiar direito, porque eu estava trabalhando, estava fazendo muita novela, e ela também estava trabalhando. E quando a gente estava meio chateado um com o outro, a gente passou isso na cena. Antes eu falei para ela, pô, vamos aproveitar e vamos fazer isso na cena. A gente não tá satisfeito, não conseguimos ensaiar. Então a gente passou e foi aplaudidíssimo. Por quê? Porque a gente usou aquilo para a cena. Você pode usar também uma memória emotiva, né? A memória emotiva é o que você... Agora, isso é importante que você saiba que a memória emotiva você tem que ter um distanciamento dela, né? Porque ela pode ser bem ruim, né? E aí você só vai emprestar isso para a tua personagem. Você não vai levar isso depois que você sair do set de gravação, né? Então você vai fazer uma cena muito densa, uma cena muita tristeza. Você vai aproveitar essa memória emotiva, mas com aquele distanciamento, né? Tem um distanciamento para você não ficar levando isso para casa. Ali acabou a cena, acabou, você deixou a personagem em casa. Ali, e em casa você é você, ok? Então, você tem que usar isso, você tem que usar a memória emotiva, você tem que usar todos os artifícios que você puder para você estudar essa personagem e depois você fazer essa cena bem feita, né? E os cachês, por exemplo, os cachês variam muito. Os cachês de um comercial de televisão, você tem cachês muito bons de carro, de banco, de instituições financeiras, devido diversas instituições financeiras. Você tem cachês muito bons. E também tem aqueles cachês que não são tão bons, mas são importantes para você. É o que eu costumo, é o que eu falo para as pessoas. Eu conheço todo o alicerce, que eu vim lá de baixo. Ninguém me colocou lá em cima direto. Eu vim lá de baixo, fazendo os personagens menores para pegar os maiores. Entendeu? Então, eu conheço toda a estrutura. Eu tenho um alicerce muito forte, uma base muito forte. E aí você também deve aproveitar isso. E o ator, gente, vive de observação. Você tem que observar qualquer pessoa. Aquela pessoa que está ali jogada no chão pode ser uma personagem sua. Então, observe ela. Qualquer pessoa pode virar uma personagem sua depois, né? Durante a sua trajetória de carreira. E você vai aproveitar isso e usar nas suas personagens. Então, a observação é fundamental para o ator. Entendeu? Observação é fundamental para o ator. E aí, gente, aí que mora o perigo. Porque se vocês não estão bem preparados, vocês acabam perdendo as oportunidades. Como eu falei, não é só decorar um texto. Isso e muito mais você tem que saber. Eu não consigo passar num vídeo aqui assim, entendeu? Mas, então, você precisa estar bem preparado. Porque se você não estiver bem preparado, você não consegue passar a verdade, você não consegue interpretar com qualidade. Entendeu?
Você precisa interpretar com qualidade, passar a verdade nos mínimos detalhes. Você precisa conseguir isso. E aí, para quem quiser dar um passo além, né? Quem quer dar esse passo além, eu criei esse método que eu vou passar online num curso que eu vou dar de atuação para TV, para comerciais e novelas, deixando você totalmente preparado, tá? Então você precisa saber que no curso eu vou dar o módulo 1, o básico. O que é o básico? A maquiagem que você vai colocar. Porque hoje em dia, você faz os testes em casa. Eles mandam o roteiro para você por e-mail e você faz o teste em casa. Então você precisa saber que maquiagem colocar, qual figurino que você deve colocar e o figurino que você também não deve colocar. Entendeu? Precisa saber os posicionamentos frente à câmera, quais os posicionamentos que você precisa saber quando está na frente da câmera, o que você deve fazer, como é que você deve agir, o que você não deve fazer, que vai te comprometer na cena. Você tem que saber tudo isso, né? Você tem que saber como é que é um teste de VT, entendeu? Tem que saber como é que é esse teste de VT. Como é que você vai fazer um teste de VT se você não sabe como fazer? Para ficar bacana, você tem que saber de luz hoje em dia, você tem que saber de áudio, você tem que saber de posicionamento da câmera, tem que saber de tudo. Então, no curso, eu vou dar isso tudo para você. Tudo. Absolutamente tudo. Né? E aí, você precisa... Esse é um módulo básico, né? E aí, o contrato, que tipo de contrato, quais são as cláusulas, como é que você tem que assinar o contrato, tem que ficar ligado em quê? Que a partir do momento que você assina o contrato, já era. Você tem que cumprir exatamente o que está naquele contrato, entendeu? Então, você tem que cumprir aquele contrato. Não adianta você achar que assinou um contrato e aquilo depois você faz o que você quiser. Não, tem que ser cumprido aquele contrato de acordo, né? E você precisa saber, no básico, isso, por exemplo, e mais outras coisas, que não dá para passar tudo, né? Aí você precisa saber do posicionamento frente à câmera, no módulo 2. No módulo 3, você precisa saber de enquadramento de câmera, o posicionamento frente à câmera. Você precisa saber como é que você deve agir, quais os posicionamentos, como é que o diretor vai te orientar naquele posicionamento, o que você deve fazer, o que você não deve fazer no posicionamento. Enquadramento de câmera, você precisa saber dos enquadramentos, como eu te expliquei, como é que você deve agir, o que você não pode fazer, os enquadramentos mais utilizados num comercial, por exemplo, numa novela, né? Você precisa saber isso. Aí você entra no módulo de atuação, né? Esse é o módulo de atuação. E aí você vai para o texto. Qual texto? O que você precisa? Como é que você decora um texto? Com todos essas etapas. E muito mais. Muitas outras etapas que são importantes. Entendeu? E aí você precisa saber como é que você decora esse texto. Só decorar mesmo, só decorar e memorizar. Como é que você faz isso? Eu expliquei algumas, mas eu explico mais a fundo no curso, que são várias etapas, muitas etapas mesmo, né? E aí você precisa saber no módulo 4, de interpretação. Como é que você interpreta esse texto? Como é que você vai passar sentimento e verdade? Quais as possibilidades que essa personagem vai te dar? Como é que você passa isso? Como é que você consegue interpretar com verdade? Como é que você consegue fazer isso? Você precisa saber, não é só decorar um texto, como eu te falei. Você tem que saber muitas outras coisas, várias etapas. É uma escadinha.
Você vai degrau por degrau, você vai até você estar pronto para estar na frente da câmera, e aí qualquer coisa que aconteça, que você, por estar começando, fique nervoso, você consegue improvisar em cima, porque você está totalmente preparado. Você está totalmente preparado, você está inteiro na cena. Costuma-se dizer, você fica inteiro na cena, tá? E aí depois você vai para o estúdio. Você vai para o estúdio. E no estúdio existem a marcação de cena, o ensaio de cena. Como é que é feito isso? Como é que é uma marcação de cena antes da gravação? Como é que é um ensaio de cena? Tem diretor, por exemplo, e depois a gravação. Tem diretor, por exemplo, que não deixa você levar o texto para o estúdio. Então você tem que saber, o personagem já tem que estar em cima. E, gente, é obrigação de qualquer ator saber o texto na ponta da língua. Às vezes você não vai ter tempo para estudar. Vão te dar um texto. Novela, por exemplo, toda sexta-feira sai o roteiro, você pega o roteiro da semana. Então você tem a semana inteira para estudar várias cenas que você for fazer. Às vezes são 30 cenas, você faz um protagonista. Se você faz menos, você faz 10 cenas, 15, 5 cenas, o que seja. Mas você tem que saber, porque o diretor não permite, às vezes, que você leve o texto. Não são todos, mas alguns não permitem. Então, você tem que estar inteiro, você tem que estar preparado para, quando você entrar no estúdio, você arrasar. Entendeu? Arrasar mesmo. É isso que eu falo para os meus alunos. Vocês têm que arrasar. Não pode ficar no meio termo. Então, você tem que estudar previamente tudo isso. Né? São textos, às vezes, mais complicados, às vezes mais densos. Né? São textos mais de tragédia, de drama. Às vezes tem humor no meio do texto também. Tudo isso você tem que saber. Quais os tipos de texto que você vai trabalhar. Você vai trabalhar vários tipos de textos. Entendeu? Isso é interpretação. Então, vem aí a decupagem, vem aí o subtexto, a inflexão de texto e muitas outras coisas que eu ensino no curso. Né? E aí, você entrando no estúdio, depois você vai saber também no curso vários termos utilizados num set de gravação. Quando o diretor for falar com você, eu faço questão que você já saiba o que ele está falando, o que ele quer dizer. Eu quero uma interpretação sangue nos olhos, por exemplo. Eu quero uma interpretação visceral, né? Eu quero mais intimista. Eu quero mais, entendeu? Ele vai te colocar como ele quer. Ele vai dirigir. E pelo amor de Deus, gente, no estúdio, gente, o diretor é Deus. Você não vai bater de frente com o diretor. Você pode até, se você tem uma amizade, certa amizade com ele, questionar em alguma coisa, mas a palavra final é sempre dele, é sempre do diretor. Então, não adianta você bater de frente com o diretor, que você vai perder mais do que ganhar. Tá? Então, no curso, eu consigo passar tudo isso com muito mais tranquilidade, porque são 7 módulos e mais um só de prática. Entendeu? Só de prática. E eu vou... não é só o curso e pronto, eu deixo vocês para lá. Não. Existe o curso e vai existir uma comunidade para os alunos que entrarem nessa nova turma. A comunidade, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas na comunidade. E vocês vão praticar com a minha orientação. Vocês vão praticar. Não é só comprar o curso e pronto. Não. E quero que vocês entendam uma coisa, gente. Apesar de vocês estarem gastando, é um investimento, né? Onde eu consigo passar com muito mais facilidade, muito mais conteúdo do que, por exemplo, num vídeo só, né? Porque é muito mais vídeos no curso, são muitos vídeos, são mais de 100 vídeos, e todos ali buscando o teu aprimoramento de uma forma que você consiga ir conquistando e aprimorando cada vez mais, degrau por degrau. E eu entendendo o lado de vocês, porque eu sei que a situação está complicada e tudo mais, esse é o segundo online que eu estou dando, eu vou
eu vou abaixar o preço do último que eu dei, né? O último que eu dei, ele custava 1.197. Esse eu vou fazer um preço campeão para vocês. E eu quero que vocês entendam uma coisa. É um investimento, tá? Não é só um gasto. E você pode dividir em várias vezes. Eu facilitei para você, para que você consiga. Porque meu objetivo maior claro que eu preciso do dinheiro também, mas não é só pelo dinheiro. É a minha satisfação de ver vocês conquistando, né? Conquistando o espaço de vocês, ganhando o dinheiro de vocês, fazendo os trabalhos e sendo elogiado, entendeu? Como eu tenho vários que vocês podem ver depois, eu vou colocar os alunos que já estão trabalhando, né? Que eles vão dar o depoimento deles, eu vou colocar o link para vocês verem. Está aqui mesmo no próprio de preparação de atores aqui, tá? Alguns. E outros em outro, que eu vou passar o link depois. E aí, eu vou fazer um preço campeão para vocês. E pensa bem, isso não é nada perto do conhecimento que vocês vão ter. Vocês vão ter um certificado no final, certificado. Eu estou vendendo pela plataforma Hotmart, que é a melhor plataforma da América Latina, a mais confiável, né? Eu vou te passar o link também depois. E aí vocês vão conseguir se programar, porque vocês vão ter um tempo para que você consiga pagar esse curso, porque você pode dividir em 10, em 12. E o que fica isso? 10 vezes, 12 vezes. E o valor, gente, é campeão. É R$ 997. Para você saber tudo que você precisa para você chegar na frente de uma câmera e arrasar. Fazer muito bonito, fazer muito bem feito e conseguir arrasar na frente de uma câmera. Isso, em 10 vezes, dá menos de R$ 100. Em 12, menos ainda. Entendeu? Isso não é nada. Isso não é nada perto do conhecimento que vocês terão adquirindo esse curso. Tá? E aí, para quem quer dar esse passo além, eu, entendendo esse lado de vocês e querendo chegar ao maior número de pessoas, eu fiz esse preço de R$ 997, que é um preço médio, não é um preço alto, tem cursos muito mais caros, né? Eu vou estar com você na comunidade, vocês vão fazer a compra na melhor plataforma da América Latina, que eu fiz questão de colocar na melhor plataforma, para que vocês confiem, e vai começar a venda logo após esse workshop de preparação de atores iniciantes para a TV. Tá? Então, nesse workshop, depois do workshop passo a passo, para interpretação com verdade, vocês vão poder adquirir esse curso. Eu vou deixar o link e vocês vão poder adquirir esse curso. Eu não consigo passar tudo aqui. É muita coisa, não dá para passar. É muita coisa para passar realmente. Mas no curso eu vou conseguir passar. E aí você tem 3 possibilidades, né? A primeira possibilidade é você fingir que eu não falei nada disso e ignorar tudo que eu disse aqui. E aí você fingir que eu não teve esse workshop, ignorar tudo. A segunda possibilidade é você tentar por conta própria. Essa existe, mas você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você não vai conseguir conquistar da forma que você deveria, porque você não vai estar preparado, entendeu? Então vai ser mais difícil você conquistar. Essa possibilidade é muito mais difícil você conseguir. Essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade, gente, é você comprar o curso da forma que você quiser, no Pix, dividido, da forma que a plataforma indica, né? E aí você compra o curso, vem para o lado de cá e a gente começa a trabalhar tudo isso junto. Eu vou preparar vocês, esse é meu compromisso com vocês.
Essa é a minha maior satisfação. Essa é a minha missão no momento, né? Preparar o maior número de atores com o que eu já aprendi com vários cursos, como eu falei para você, com novelas como Uga Uga, que eu fiz, que vai entrar agora no Globoplay, com Da Cor do Pecado, com novela como Malhação, como Alma Gêmea, todas essas novelas eu fiz. Eu fiz muita novela, né? Eu quero que vocês saibam disso. Eu fiz 77 novelas entre participações e ela inteira, ou praticamente inteira. Né? Participações são vários capítulos, são 10 capítulos, um mês numa novela, 3 meses na outra, 2 meses. Então, fiz muita novela, eu fiz 77 novelas, dezenas de novelas, 302 comerciais na minha carreira. Então, modéstia à parte, eu estou muito bem preparado para orientar vocês e vocês conseguirem conquistar o espaço de vocês com o que eu orientar. Né? Então, se você quiser comprar o curso, eu vou deixar o link aqui. Quando terminar, eu vou responder algumas perguntas que vocês queiram fazer, alguma dúvida que vocês tenham, e vocês escrevam aí que eu vou responder. E aí, você adquirindo o curso, você tem o seu certificado, vai ficar preparado, e aí é só o dia a dia no teu trabalho. O dia a dia de trabalho e você conseguindo já com o que você aprendeu, entendeu? Então, gente, apenas 997 para você. Para você que está assistindo, para vocês, 997. Pode dividir em 10, pode dividir em 12. Vocês vão aprender muito no curso. Está da forma mais fácil de vocês aprenderem. Não dificultei para não ficar uma coisa chata. Ele está da forma mais fácil para que vocês consigam aprender com mais facilidade, para que vocês tenham um melhor entendimento, para que vocês consigam fazer boas atuações na frente das câmeras. Tá? Então, gente, workshop, o que vocês quiserem me perguntar agora, vocês podem me perguntar. E quem quiser adquirir o curso, eu vou deixar aqui o link da Hotmart. Esse link que aparece para vocês é o link para adquirir o curso. Né? E vocês vão estar totalmente preparados por uma pessoa que já ficou muito no set de gravação e ainda está. Estou sempre trabalhando, fazendo comercial, fazendo... A última que eu fiz agora foi a Haja Coração, que já tem uns anos, 2, 3 anos, e aí depois veio pandemia e tal, e foi difícil. Né? Então, para quem quiser, aí está o link. É só vocês entrarem, escolher a forma de pagamento de vocês e adquirir o curso para que vocês fiquem bem preparados na hora de você ir para frente de uma câmera. Eu vou dar tudo. Eu vou dar textos usados no mercado, eu vou dar como é um roteiro de uma novela, eu vou te mostrar como é esse roteiro. Tudo isso eu vou mostrar no curso. E com essa comunidade. E, gente, eu fiz cursos também online, e eu achava, poxa, mas online eu não estou com a pessoa, não sei o que e tal, complicado. Gente, é muito bom, porque na hora que você pode ver quantas vezes você quiser, você pode ver quantas vezes você quiser, é só você dar o stop. Está cansado, você volta, rever, entendeu? O que é explicado, para depois vocês praticarem, que tem a prática também. E aí, você pode tomar um café quando estiver cansado. Você está cansado, você vai lá, pega a tua canequinha de café. Aí você volta. Então, online tem muitos benefícios. Muitos benefícios. Não pense que o online é muito frio. Até porque eu vou estar na comunidade com vocês. Quem entrar nessa nova turma tem direito a ir para uma comunidade. Nessa comunidade eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Né? O link, assim que você comprar o curso, o dia depois, ou no próprio, aí depende da Hotmart, eles já mandam para você o link. Né? E qualquer pessoa que queira adquirir o curso, que não viu, porque eu vou também
divulgar o curso, né? Eu quero uma turma bem bacana, mas também não enorme, porque eu quero dar atenção para vocês, né? Então eu quero detalhadamente explicar as coisas para vocês, né? E o curso ele já vai estar à venda a partir de agora. Se você quiser adquirir o curso a partir de agora, você já pode adquirir esse curso. Infelizmente, eu não tenho como explicar muito tempo aqui. É muita coisa, são muitos vídeos, muito conteúdo, são detalhes. Eu preciso explicar para vocês detalhadamente. E quem quiser fazer as perguntas agora, eu estou aberto a perguntas que vocês tenham, qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? É um prazer tê-los aqui, tá? O teste de VT, Mia. Teste de VT é o teste de um comercial, teste de uma novela, VT. TVT, teste de VT. Entendeu? É o casting que você vai fazer. Você vai fazer o teste. Hoje em dia você faz mais em casa, Mia. Então você precisa estar preparado para fazer em casa, né? Porque com a pandemia tudo mudou. A gente ia para o estúdio, fazia no estúdio teste. Hoje em dia é mais em casa, tá, Mia? Então teste de VT seria isso. Ainda tem algum que pode ser em estúdio, mas a maioria tudo agora é em casa, tá? Por causa da pandemia.